Bom, como a gente já viu hoje, né? Estamos celebrando o Dia dos Pais e é um dia muito especial, é um dia também que nos faz ter muitas reflexões. Para alguns um dia bem feliz, para alguns como eu que já perdi meu pai, né? Em 2015, é aquelas lembranças, né? Aquela saudade. Mas também tenho filhos e a gente se alegrou com eles hoje, mesmo que está distante, né? Tem um em Brasília e tem um que mora aqui conosco. Ao falar desse Dia dos Pais, querido, a gente fica imaginando um monte de coisas e a gente fica buscando as nossas lembranças, a nossa vivência nos lares. E no meio evangélico a gente tem um jargão que o pai é o sacerdote do lar, não é isso? Você já ouviu isso? Marido, você é o sacerdote do lar. Isso é uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. Sabe por quê? A gente vai ver daqui a pouco, na primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 9, que todos nós somos sacerdotes. Então, assim, hoje aqui, eu quero parabenizar os pais e dizer que você tem uma função muito importante na sua casa, que vai mudar as próximas gerações. Não se limita só à sua casa, vai para a sua posteridade. E o texto que nós vamos expor hoje, vamos conversar sobre ele, vai mostrar a consequência da falha do sacerdócio dentro do lar e o que aquilo acarretou nas próximas gerações. Mas eu queria também parabenizar as pães. Quantas pães tem aqui? O que é pães? É aquelas que são pai e mãe. Porque tem mulheres que, por força das circunstâncias, tiveram que assumir esse papel. E elas também são sacerdotes. E numa casa onde só o filho conhece Jesus, quem é o sacerdote? É ele. E a gente vai entender sobre o sacerdócio dentro da nossa casa. Então, é verdade que o pai tem essa liderança na função do sacerdócio, mas ele não é o único sacerdote dentro de casa. Mas enquanto ele está ali, ele deve liderar essa função. Mas nós vamos ver que mães exercem essa função, filhos exercem, avós, né, e assim por diante. Então, queridos, eu quero começar com um pequeno testemunho, que é da minha própria experiência. Era o ano de 2006 e eu havia sido transferido para Natal. E quando eu cheguei lá e comecei a trabalhar, o trabalho era tão intenso que ele me envolveu de uma forma que eu fui deixando de lado o meu sacerdócio, a função para a qual Deus tinha me chamado dentro da minha casa, em relação à minha esposa, em relação aos meus filhos. E o tempo foi passando e eu fui me distanciando, principalmente do mais velho, que era o Maurício. O Maurício estava com 13 anos. Ele estava entrando naquela fase de junior, adolescente. E eu quis, naquele momento, pastor, trazer o quartel para dentro de casa. E aí eu comecei a dar ordens para o Maurício e queria que ele me obedecesse. E Maurício queria argumentar, queria explicar. E eu enquadrava ele, revertia a situação e ele se calava. Isso aconteceu por várias vezes até que meu filho começou a se distanciar de mim. E eu que era tão apegado a eles, né, aos dois, Maurício e Marcelo, carinhoso, sempre fui assim um pai carinhoso, apesar, né, das dificuldades que eu tive ali no início do casamento, fui me distanciando do meu filho. E chegou um momento que eu chegava do trabalho morto de cansado, Maurício já se afastava, porque toda vez que a gente se aproximava, a gente tinha um embate. E ali eu percebi que essa minha falta da minha função na minha casa, de sacerdote do meu lar, de chamar eles para a presença de Deus, de ter esse diálogo, né, esse contato com a palavra, tinha nos distanciado naquele momento. E a minha esposa, com muita sabedoria, ela me chamou para essa responsabilidade e ela falou: Márcio, você vai perder o seu filho. Seu filho está com 13 anos, daqui a pouco ele é um jovem e você vai perder o seu filho. E uma coisa que Deus começou a falar no meu coração naquela noite, que ela conversou comigo, é que eu não deveria mais justificar, porque justificar perpetua o pecado. Então, toda vez que alguém vem para você, o seu pai, a sua mãe, ou alguém vem conversar com você e falar que você está tendo um comportamento inadequado e você justifica, você não resolve o problema. Quantas vezes nossas esposas chegaram para a gente e falaram: você está falhando nisso. Aí você começa a justificar: não, mas eu estou fazendo isso por isso e tal, e nunca resolve o problema. Nunca acontece de fato o perdão. E assim era com Maurício. Toda vez, né, quando a gente tinha aqueles embates, eu justificava que era o trabalho, que era a correria, e nós não resolvíamos o nosso problema. Até que em determinada noite eu resolvi exercer o meu papel de sacerdote. Reuni a família para apresentar eles diante de Deus.
eu peguei um texto que era do Pão Diário, que todo mundo aqui usa, e justamente aquele texto tratava sobre o perdão. E ali eu li, e eu resolvi naquele dia deixar cada um falar. E a Nilce falou, né, o Marcelo falou e o Maurício falou. E quando o Maurício começou a falar, começou a doer o meu coração. E eu queria rebater aquilo que ele estava me falando, eu queria reverter a situação para cima dele e dizer que ele estava errado e eu estava certo, mas o Espírito Santo falava na minha mente: não justifica, não justifica. E eu ouvi meu filho ali falar por muito tempo coisas que não me agradaram, verdades que eu sabia, mas que eu não queria ouvir. E naquele dia, depois dele falar todas aquelas coisas, eu abracei ele e falei: meu filho, me perdoa em nome de Jesus. E a gente se abraçou ali, chorou por algum tempo. E desde aquele dia, queridos, a nossa alma se ligou novamente. O perdão, ele quebrou aquela barreira, aquela frieza, e a gente pôde caminhar juntos de novo. Logo após aquele momento, meu filho estudando para concurso, ele passou num concurso de aeronáutica e ele foi embora, né? Ali depois de 2 anos, 3 anos mais ou menos. Então, se não tivesse feito aquele concerto aquela noite, provavelmente meu filho, independente, com seu salário, ele ia riscar o meu nome da vida dele, assim como eu tinha feito com meu pai. E o diabo ia perpetuar na nossa vida aquilo que tinha acontecido no passado. Mas uma noite de restauração, onde a partir daquele momento eu resolvi exercer o chamado que Deus tem para mim, tem para você também, dentro da sua casa, seja homem, mulher, um concerto foi feito. E isso trouxe bênçãos para a minha geração. E hoje eu e meu filho, né, temos um relacionamento excelente, né, a gente conversa praticamente todo dia e a gente sente esse amor, né, esse carinho que um tem pelo outro, né, tanto pelo Marcelo quanto pelo Maurício. Então, por que eu estou contando essa história? Porque hoje nós vamos conversar justamente sobre essa função do sacerdote, que começa lá no Velho Testamento, e o sacerdote, diferentemente do profeta, que o profeta ouvia Deus e transmitia a vontade de Deus para o povo, não era isso? E o sacerdote, ele fazia a interface ali, ele representava o povo diante de Deus. Então, naquele tempo, ninguém tinha livre acesso a Deus. Então, precisava da figura do profeta e do sacerdote. Mas esse sacerdote levava as ofertas do povo diante de Deus, levava o sacrifício do povo diante de Deus para perdão dos pecados. Só que esse sacerdócio, né, ele começou a falhar, e esses sacerdotes começaram a desobedecer a Deus e fazer a obra de Deus de forma que começou a desagradar a Deus. E as consequências a gente vê dali para frente o que vai acontecer com o povo. Eu estou falando, claro, aqui do povo de Israel. Então, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 4. São apenas 4 capítulos e a gente vai hoje conversar sobre o versículo de 1 a 6. Ok? Antes eu quero ler para vocês 1 Pedro 2,9, diz o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, igreja? Então, todos nós temos esse chamado, essa função de sacerdotes na nossa casa. Seja um homem, seja uma mulher, seja um jovem, mas o marido, enquanto em casa, ele tem essa prerrogativa, ele tem essa liderança de chamar a sua família para a presença de Deus e apresentar a sua família diante de Deus todos os dias. E assim como eu falhei naquele período da minha vida, e você pode estar falhando hoje, o Espírito Santo de Deus quer comunicar algo a você nessa noite para que você comece uma nova história na sua casa. Uma história, queridos, que vai transformar não só essa geração, mas as gerações futuras também. Amém? Então a gente vai abrir o texto. Malaquias 4, de 1 a 6. Eu vou ler aqui para vocês. Todo mundo achou? Alguém quer que espere? Ok? Vamos ler então. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia está chegando, ateará fogo neles. Quando eu li esse pedaço aqui, eu lembrei do pastor Cláudio. Ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome,
o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Veja, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Quero falar com vocês hoje sobre um sacerdote segundo o coração de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar agora. Pai amado, a tua palavra foi lida, ela é viva, ela é eficaz, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações e toca, Senhor Deus, para que nós saiamos daqui cheios do teu Espírito para implementar na nossa casa, Pai, esse serviço do sacerdote, essa função sacerdotal, para levar de volta, Pai, ao Senhor as nossas famílias. Pai, dá uma unção, Pai, uma porção dobrada do teu Santo Espírito, para que saiamos daqui, Pai, cheios, Pai, da tua presença, querendo implementar no nosso lar essa volta ao Senhor, esse reavivamento nos nossos lares. Pai, fala poderosamente aos nossos corações, é que eu te peço. E tira, Pai, toda a barreira que o inimigo queira levantar esta noite. Qualquer problema de comunicação, que a minha fala seja simples, Pai, de forma que até uma criança possa entender, para que todos saiamos daqui edificados, Pai, com ferramentas da tua palavra para aplicar nos nossos lares. É que eu te peço, Senhor Deus, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, esse texto que eu acabei de ler agora, Malaquias, Malaquias aí é o último profeta do Velho Testamento, né? O nome dele significa a mensagem do Senhor, o mensageiro do Senhor, e ele foi escrito mais ou menos 430 anos antes de Jesus, né? Antes de Jesus vir aqui estar conosco. Então, nesse período, houve um período de silêncio. Depois de Malaquias, foram 430 anos sem Deus se manifestar, né? Sem nenhum profeta, até que então surge João Batista, que prepara ali o caminho do Senhor, né? Que Deus conosco, Emanuel, que começa então ali a implementar o reino de Deus aqui na terra. Então, nesse período de silêncio, nós vemos que o povo buscava o Senhor, eles queriam uma palavra, mas por tudo aquilo que eles tinham vivenciado, pela falha do sacerdócio, agora eles tiveram esse recuar de Deus, né? Deus deixou o povo ali sem palavra durante aquele tempo, e só então, no tempo da plenitude, que aconteceu ali no Império Romano, Deus se manifestou então, enviando o profeta ali, João Batista. Ok? Um sacerdote segundo o coração de Deus. O que a gente pode tirar desse texto para ensinar a mim e a você sobre como um sacerdote segundo o coração de Deus procede? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender essa noite, tem um slide aí para vocês, ele ensina a sua família a honrar a Deus. Acompanha comigo aí no versículo 2, ele vai dizer o seguinte: mas para vocês que reverenciam o meu nome, em outras versões vai estar que honram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Esse texto ele é messiânico, né? É um texto profético, e ele fala também da vinda de Cristo, né? E não só na vinda, na primeira vinda, como na volta dele. E esse texto, a última palavra dele, né, aqui no Velho Testamento, é uma palavra maldição. Então ele encerra assim o Velho Testamento. Mas nós temos a bênção em Cristo, né? Em Cristo nós fomos justificados, perdoados, salvos pelo seu precioso sangue. Mas aqui ele termina dessa forma, porque o culto a Deus havia sido deturpado por aqueles homens e agora eles contavam com a maldição que o pecado traz sobre nossas vidas quando não exercemos o chamado que Deus tem para a gente. Então, sacerdotes falharam, profetas falharam, os pais nas suas casas falharam, as mães, no ensino e na vivência da prática da palavra do Senhor. E por isso eles escolheram sobre si a maldição do pecado. E que maldição é essa?
todas as mazelas que o pecado traz sobre nossas vidas, não é assim? Muitas vezes a gente sabe que não deve fazer determinada coisa, a gente faz, a gente se arrepende, Deus perdoa, mas a gente não colhe a consequência do pecado. Então, a maldição do pecado é isso, são essas consequências que a gente colhe. E esse texto, ele fala da maior consequência, a maior maldição que o pecado traz sobre nossas vidas, que é o afastamento eterno de Deus. Porque um dia Jesus vai voltar e ele vai levar um povo escolhido, aqueles que creram na sua palavra, aqueles que obedeceram. E a maldição será viver eternamente longe de Deus. Então é sobre essa maldição que Deus quer nos libertar. Ele quer visitar o seu coração, o seu lar e trazer salvação para toda a sua família. Para que naquele dia seja um dia de bênção e não de maldição. Que aquele dia você seja chamado para o Senhor para viver eternamente com Ele. E isso começa, queridos, no sacerdócio, na sua casa. Seja você pai, mãe ou filho que conhece a Jesus e que não está exercendo esse papel e que vai prejudicar geração após geração. As gerações passadas na minha vida, muitos conheceram a Jesus, mas não obedeceram. Meu pai mesmo conhecia Jesus desde criança, mas ele se entregou ao alcoolismo, toda sorte de perversões na vida dele, e isso trouxe muitas consequências para a nossa família. Mas o evangelho que foi plantado na nossa casa nos trouxe libertação. E hoje os 7 filhos, sou eu e mais 6 irmãs, todos servimos ao Senhor. Temos missionários, pastores. Por quê? Porque uma mulher se posicionou. Meu pai falhou como sacerdote, mas a minha mãe se levantou. Hoje ela está com 92 anos, mora comigo. Ela se levantou como sacerdote na nossa casa. E aquela mulher, ela entrava no quarto dela à noite, quando a gente ia dormir. Ela colocava o joelho dela no chão. A gente escutava os cochichos dela ali, ela orando. E a gente dormia e ela entrava pela madrugada, intercedendo por cada um de nós. Então, ela exerceu o sacerdócio na nossa casa. E isso veio salvando a nossa família, E todos entregamos nossas vidas a Jesus. E os nossos filhos também servem ao Senhor. Em nome de Jesus, os nossos netos servirão ao Senhor. Vocês veem, querido, que é uma coisa exponencial. O seu papel hoje na sua casa vai definir o que você vai dizer da sua geração daqui a 430 anos, como aconteceu aqui. Nós vemos o povo totalmente perdido, 430 anos depois, quando chega o Messias, para restaurar a comunhão desse povo com Deus. Mas quem falhou? Lá atrás. O povo veio degringolando ali no culto a Deus, e isso foi atingindo geração após geração. Mas essa maldição Ele quer quebrar nas nossas vidas em nome de Jesus. E começa hoje aqui, quando você sair daqui com a disposição de chegar na sua casa e ensinar a sua família a honrar a Deus. E aí você pergunta, pastor, o que seria isso, honrar a Deus? E o texto aqui é interessante, porque são apenas 4 capítulos. Vocês podem até ler em casa, Malaquias, é bem rapidinho. Eles começam, pastor, reclamar de Deus. E esse capítulo 4, ele responde à queixa do povo. O povo diz assim, qual é a vantagem de servir a Deus? Ora, a gente veio do cativeiro babilônico, eles estavam no cativeiro babilônico, esse texto aqui é pós-cativeiro. Nós estamos reconstruindo aqui essa cidade aí. Neemias já começou, Esdras, e nós estamos aqui cheios de dificuldade para reconstruir o culto, a cidade. E o que a gente ganha com isso? E a gente olha para o ímpio, para os povos pagãos que estão à nossa volta, e eles estão se dando bem, e a gente está se dando mal. Só que eles esqueceram de um pequeno detalhe. Por que eles estavam vivendo aquela situação? Porque eles tinham se afastado de Deus. Profeta após profeta denunciou o pecado do povo, abandonou o caminho de volta, mas eles continuavam desobedecendo. E depois, na maior cara de pau, eles questionam a Deus dizendo, poxa, qual é a compensação de servir a Deus? Não adianta de nada. A gente serve e aí, o pessoal se dando bem? Será que você já fez esse questionamento? Poxa, parece que o ímpio só se dá bem. Lê lá o Salmo 73. Ele vai falar justamente isso aí, Poxa, a gente faz tudo certinho e lá o ímpio que está se dando bem. Mas se você for bem crítico e bastante sincero, você vai ver que isso é uma mentira, Na verdade, nós nos afastamos de Deus. Na verdade, nós não fazemos a sua vontade. Porque aquele que faz a vontade de Deus, ele é abençoado. Deus está com a sua mão sobre ele. E tudo que acontece na vida dele tem propósito. E ele sabe reconhecer isso. Então, no texto aqui ele cita um exemplo interessante. Os sacerdotes pegavam animais lá tudo estrupiado,
animais defeituosos e levavam ao templo para fazer a oferta. Mas o que a lei dizia? Tinha que ser um animal perfeito. E eles chegavam ao ponto de pegar animais que foram dilacerados por feras e levavam aqueles restos para o sacerdote oferecer. E o pior, pastor, o sacerdote oferecia. Às vezes nós aqui como sacerdotes na casa do Senhor recebemos esse tipo de oferta e também queremos apresentar diante do Senhor. Então havia todo um sistema de corrupção no meio do povo, tanto o povo quanto o próprio sacerdote. E Deus fala para eles, melhor seria que vocês não me oferecessem mais nada. Isso está subindo com um cheiro desagradável na minha presença. Eu não quero mais isso, eu estou enojado disso. E o povo continuava naquela prática. Então, Deus fala o seguinte para eles, faz o seguinte, pega um animal desses, que vocês vêm oferecer aqui para mim, e leva para o governador. Vê se ele vai aceitar. Olha só que interessante, é até irônico, né? Deus falar isso para o povo. Ora, vocês não têm coragem de levar esse animal para o governador, essa oferta. Vocês querem trazer para mim? E é assim que a gente faz, queridos. Né? Na nossa casa mesmo. Você vai receber alguém importante, né? Seja lá quem for, você prepara a casa toda, né? Você faz uma comida boa, você põe uma roupa legal, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, nos visita todo dia e a gente não está nem aí. Qual o local que você tem buscado para adorar a Deus na sua casa, para ter o tempo a sós com eles? Não que isso seja um problema, tá, queridos? Eu entendo que em determinadas situações isso até é válido. Mas tem gente que só lê a Bíblia quando vai para o banheiro. Fazer determinadas necessidades, deixa a Bíblia ali e vai ler naquele momento. Ora, não tem um lugar melhor na sua casa para você sentar e ler a sua Bíblia e ter um tempo a sós com Deus? Por que eu ofereço esse tipo de oferta ao Senhor? Não, é porque eu não tenho tempo. O único tempo que eu tenho é esse aqui rapidinho, que aí eu paro e consigo ler. Você tem que reservar um tempo para o Senhor. Isso é uma oferta agradável diante dele. Eu abri mão de uma parte do meu tempo, sentar numa mesa ou num quarto e oferecer ao Senhor uma oferta agradável. Isso é honrar a Deus. E os nossos filhos estão olhando para nós e vendo como a gente honra a Deus. E eles são nossos imitadores. Então, se você olha para o seu filho hoje e ele não está nem aí com Deus, se ele não honra, se ele não tem esse zelo, esse respeito por Deus, ele está imitando alguém. Quem será? Provavelmente é você mesmo, o pai e a mãe. Então, a primeira coisa que a gente aprende desse texto aqui, né? Um sacerdote segundo o coração de Deus, que pode ser eu e você, né? Ele ensina a sua família a reverenciar, a honrar a Deus. Você tem ensinado? Você tem honrado a Deus de verdade? Ou você está oferecendo sempre animais estrupiados para Deus, sempre as sobras, seja do seu dinheiro, do seu tempo, ou de qualquer outra coisa que você tem, os restos? Às vezes a gente vê na ação social que algumas pessoas têm a cara de pau de trazer o pior delas para doar. Vocês já viram isso? Isso aqui está rasgado. Vamos lá doar para... Né? Essa oferta não é agradável ao Senhor. A gente tem que dar o melhor, queridos, né? Para Deus, para o outro. Isso é honrar a Deus. Então, são nessas pequenas coisas que a gente está desonrando a Deus. E aí a gente pergunta como povo, por que Deus não está me abençoando? Poxa, eu sou tão legal, eu estou fazendo tudo certinho. Eu vou na igreja domingo, eu vou na quarta-feira, eu entrego o meu dízimo, né? Com muita tristeza, mas entrego, né? E não é assim, né? Isso é uma coisa do coração. Como o pastor falou, não é questão de dinheiro, é questão de fidelidade. Né? Deus olha para a fidelidade do coração. Eu me lembro daquela passagem onde Jesus está no templo, e ele vê aquela viúva colocando aquelas moedinhas. E ali passaram pessoas que deram ofertas grandes, né? Se você ler o texto lá, você vai ver isso. E aí Jesus olha para o discípulo e fala, aquela ali deu a maior oferta. Diz ali os comentaristas que aquele dinheiro ali era o que aquela mulher ia comer aquele dia e depois ela não tinha mais nada. Então, ela deu tudo o que ela tinha. Enquanto aqueles deram muito dinheiro, mas era uma pequena parte do que eles tinham. Então, qual é o maior valor para Deus? O maior valor é quando você entrega totalmente. Honrar a Deus é quando você se entrega totalmente a Ele. Será que eu e você temos nos entregado totalmente? E depois a gente olha para os nossos filhos, olha para os nossos netos e fala, poxa, eles estão desviados. Eles se afastaram de Deus. Será a quem que eles estão imitando? Então eles olham para nós, queridos. Então todos os dias a gente precisa fazer essa reflexão. E aí eu me coloco aqui como exemplo. Eu falhei no meu sacerdócio, né? Eu falhei com meus filhos e eu colhi a consequência disso, uma quebra de relacionamento, um afastamento. Mas graças a Deus, pela sua misericórdia, né,
em tempo oportuno, eu pude fazer esse conserto. Talvez você hoje tenha que fazer um conserto com seu filho, com a sua esposa, com um irmão, com uma irmã, né? Há pessoas que não se falam há anos, não falam com o pai. Dia dos pais é um martírio, porque a pessoa não fala com o pai, né? Odeia o pai muitas vezes. Eu tinha motivo para isso, né? Eu acho que muitos aqui vivenciaram essa situação de viver num lar com um alcoólatra, mas graças a Deus ele me deu a oportunidade de perdoar meu pai, e foi um momento assim, um divisor de águas na minha vida. Inclusive eu tinha doenças emocionais por causa disso e fui liberto, querido, né? Eu tinha um toque de limpeza que se manifestava na minha vida por causa disso, dessa falta de perdão, e Deus me curou disso quando eu perdoei meu pai. É incrível, a Nilce sabe disso, conviveu comigo. Então, quando você obedece a palavra de Deus, né, tem esse poder de cura e de libertação. Muitos de nós estamos carregando doenças emocionais aqui, e muitas delas estão relacionadas com a falta de perdão. Pessoas que vivenciaram abusos na infância, lares que foram destroçados aí pela presença de um pai autoritário, uma mãe autoritária, onde que não havia amor, não havia carinho, e hoje você carrega essa mágoa, esse peso. Mas honrar a Deus é você declarar o perdão para essas pessoas. Elas não merecem, mas você faz isso em nome de Jesus, por obediência à palavra. Porque a Bíblia nos ensina a perdoar. Porque perdoar não é sentimento, perdoar é decisão. Você decide perdoar em obediência à palavra e Deus opera o sentimento no seu coração. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Então o Espírito Santo quer operar isso na sua vida, na minha vida, nos nossos lares, para que as próximas gerações possam ser abençoadas e não amaldiçoadas. Amém? Vamos seguir então. No versículo 4 aí, a gente vai ver que um sacerdote, segundo o coração de Deus, ele ensina a sua família a obedecer a palavra de Deus. Você acha que a palavra de Deus tem sido obedecida na sua casa? Vamos ver o texto aí, versículo 4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças, que lhe dei em Horebe, que também é o Sinai, tá? Para todo o povo de Israel. Então, em outras versões aí, em vez de lembre-se, ele vai dizer, obedeçam. Será que a palavra de Deus tem sido mesmo obedecida na nossa casa? Vou pegar uma citação aqui de Moody, ele diz o seguinte: o povo tinha a lei, mas não a obedecia. Faziam o que queriam e depois reclamavam que Deus não os abençoava. Manipulavam a lei em benefício próprio para satisfazer os seus próprios desejos. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos e nós obedecemos? Será? Então, se a gente for observar no nosso dia a dia, a gente não tem obedecido de fato a palavra. A palavra nos diz uma coisa, mas a gente seleciona aquilo que a gente quer fazer. Muitas vezes a palavra diz para você perdoar, você perdoa? Não, você está esperando o arrependimento do outro, que talvez nunca vá acontecer. Mas perdão não tem a ver com o arrependimento do outro, tem a ver com a sua decisão. Porque não perdoar é você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. E não, é você que está morrendo. É você que está sofrendo. O outro não está nem aí com isso. Mas quando você decide fazer isso, é você que é curado também. E você é liberto. Então, um sacerdote, uma sacerdote, segundo o coração de Deus, é aquele que ensina a sua família a palavra de Deus. Você tem ensinado na sua casa? Você tem sentado com seu filho, com a sua filha? Você tem paciência para explicar ao seu filho quando ele faz uma pergunta para você? O meu filho mais novo, ele é muito questionador. Então ele tem umas perguntas, pastor, teológicas assim, que às vezes me tira a paciência, sabe? Tipo assim, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, essas coisas assim, né? Mas ele está interessado pela palavra. Então eu preciso investir tempo, eu preciso sentar com ele, ouvir e explicar. Às vezes a gente tem tanta paciência de explicar por de fora, não é assim? A gente se estuda, a gente quer dar uma palestra, a gente quer ensinar na escola bíblica, mas em casa a gente não quer gastar 5 minutos respondendo ou ensinando nossos filhos a palavra de Deus. Sentar com ele no chão, né, conversar, falar sobre Jesus, a gente não quer. Então precisamos ensinar em casa os nossos filhos sobre a palavra. E qual a melhor forma de ensinar a palavra? Vivendo a palavra. O meu grande questionamento com a igreja e com a palavra de Deus foi que meu pai, sendo crente, conhecendo a palavra a vida toda, ele falava para o meu filho, faz o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Porque ele sabia que ele fazia tudo errado. Mas ele queria que eu fosse para a igreja, ele queria que eu obedecesse a palavra. E para mim aquilo era muito difícil. Eu pensava, como assim?
Por que ele pode desobedecer e eu não? Eu quero também fazer igual ele, porque a gente vai sempre imitar os nossos pais. Aquele texto lá de Provérbios 22:6, ele fala: ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Aquela palavra ensina, no hebraico, ela quer dizer treina. E para treinar, você precisa estar com a pessoa. Você não pode só apontar: o treinamento é assim, vai lá e faz. Não, você tem que estar lá, treinando com ela. Então, quando a gente quer ensinar os nossos filhos, a gente precisa estar com eles, treinando. Eu vou para a igreja e você vai comigo também. Eu vou ler a Bíblia e você vai ler comigo também. Você está junto fazendo com ele. E o grande problema hoje de pais que nos procuram aí para aconselhamento: pastor, eu vivi a vida toda na igreja, eu levei meu filho e hoje ele está desviado, né? É que muitas vezes faltou esse treinamento, de ele ver o pai fazer. A Nilce lembra disso, quando eu saía de serviço, aquele serviço de 24 horas que a gente tira, eu chegava morto de cansado em casa, né, no domingo, e tinha escola bíblica. E aí, aquela vontade de dormir, a Nilce: não, outro domingo a gente vai dormir. Eu falei: não, eu vou para mostrar para os meninos, que eles precisam ir também. E aí, com muito sacrifício eu ia, mas valeu a pena. Por quê? O exemplo, ele arrasta. Eles viam eu ir, né, acontecesse o que acontecesse, e eles iam também. Então você ensina a palavra, vivenciando a palavra. Eu lembro que eu tinha um colega lá em Natal, que todo domingo que tinha jogo do Flamengo, eu sou flamenguista, tá, irmãos? Então, nada contra o Flamengo. Mas toda vez que tinha o jogo, se fosse no domingo, ele não ia na igreja. E o filho dele era pequenininho. E eu falava para ele: cara, não faz isso, porque um dia você vai ver o seu filho fazendo a mesma coisa e você vai falar para ele: hoje é dia de igreja. Ele falou: não, pai, você sempre ficou em casa no domingo quando tinha jogo do Flamengo, né? E parece que eu estava profetizando, né? A gente ficou lá 13 anos, eu vi esse menino crescer, vi ele se tornar adolescente e não deu outra, né? Ele largou tudo da igreja pelo futebol. Então, é um ensinamento, queridos, que a gente está fazendo. Então, a gente precisa viver a palavra para ensinar os nossos filhos. O povo lá, ele não estava sendo ensinado pelos sacerdotes. Os sacerdotes, se vocês lerem aí em casa o texto, eles iam para o culto, pastor, lá no templo, e eles diziam assim: nossa, que cansaço. Está aqui essa palavra no texto. Eles estavam cansados do ritual. É tipo a gente chegar aqui e a gente falar assim: pô, será que não dá para ouvir só o louvor? Então, parabéns, viu, meu irmão? O louvor aqui é maravilhoso, viu? Então, vamos pular a palavra, né? Deixa a palavra de lado, essa parte das ofertas também tira, viu, pastor? Né? Vamos só o louvor, né? Porque tá chato, né? Tá longo, demora muito. Aquela irmã, pastor, não pede mais para orar, que a oração dela é muito longa, né? Então vamos pular essa parte também. Era isso que os sacerdotes faziam. Vamos pegar só a parte boa, né? Do culto. É muito chato isso, esse ritual todinho. Então, o culto estava totalmente descambado naquele momento ali. Deus não se agradava mais daquilo ali, né? E ele preferia que o povo nem mais se reunisse, porque aquilo subia desagradável para ele. Muitas vezes o nosso culto está sendo desagradável ao Senhor. Muitas vezes nas nossas casas a gente vai orar. Isso aconteceu uma vez comigo, né? Foi até engraçado. Eu fui dormir e agradeci o alimento. Acredita, pastor? Eu fui deitar e comecei a orar, a Nilce do meu lado, e eu falei: Senhor, obrigado por esse alimento, vamos ter agora. E a Nilce começou a rir, né, enquanto eu estava orando. Aí eu me liguei, né, que eu não estava na hora do jantar, né, já estava na hora de dormir. Mas às vezes a gente está fazendo as coisas tão automático que você não está nem ligado mais no que você está fazendo. E aí você precisa parar e fazer uma reflexão, né, como está esse seu relacionamento com Deus. Porque Deus, ele nos procura para um relacionamento íntimo. Ele não quer essa ladainha de todo dia, essa vida de religiosidade. Ele quer uma comunhão com você. Ele quer falar com você e quer ouvir, né, o que você tem a dizer para ele, e quer que você ouça também o que ele tem a dizer para você. Desculpa falar, irmãos, mas nós somos crentes mal educados. Que a gente fala com Deus, quando ele pensa que vai responder, você sai fora. Não é assim? A gente vai ali, ora rapidinho, quando Deus vai falar, já era, você já foi. Você deixa ele lá, né, sozinho. É como se você fosse conversar com alguém aqui, falasse um monte de coisa com ele, perguntasse, quando o pastor Paulo vai responder, você vai embora. Então, é assim que a gente faz com Deus. Então, esse tempo com Deus precisa ser um tempo onde você para, onde você ora, onde você fica em silêncio, ouvindo a voz de Deus, e ele vai te responder principalmente pela palavra. Cuidado de vozes que você ouve nessas respostas,
e que não estão de acordo com a palavra de Deus. Eu lembro de uma pessoa em Floripa, que um dia ele chegou para mim e falou, Márcio, ora por mim, eu conheci uma pessoa, Deus falou comigo e eu vou me casar com ela. Só tinha um pequeno detalhe, essa pessoa era casada já e era crente. Pasmem, né? Eu falei, como assim, irmão? Qual parte da Bíblia você não entendeu? Né? Então, não tinha cabimento aquilo. Então, são vozes, às vezes até do inimigo, que a pessoa ouve sem confrontar com a palavra. Então, ensinar a palavra na nossa casa, queridos, é primordial. Se você não tem lido a palavra, se você não tem estudado, você vai ficar igual aquele pregador. Não sei se vocês viram aquele videozinho que o pastor foi pregar e ele pediu para os irmãos abrirem. Eu acho que ele queria Salmo 23. E ele ficou folheando a Bíblia e todo mundo agoniado, ele não achava de jeito nenhum, né? E no fim ele recitou, né? De cor. Só que ele recitou, ele falou que era João 23, mas João só tem 21 capítulos, viu? Ele recitou para a igreja lá o Salmo, dizendo que era João, uma confusão danada, né? Provavelmente aquela pessoa não tem muito contato com a palavra, mas às vezes está ensinando as pessoas. Então nós precisamos ter comunhão com a palavra na nossa casa. Você tem ensinado a Bíblia na sua casa? Você tem sentado com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, para conversar sobre a palavra? Para fazer o diário espiritual? Você sabe o que é isso? Diário espiritual, você faz duas perguntas para a palavra. O que a palavra está dizendo e como posso aplicar em minha vida? Se você fizer isso em cada texto que você lê, você vai ter um tempo com Deus, porque você vai precisar ler o texto para responder as perguntas, você vai ficar meditando ali e não simplesmente uma leitura rápida que alguém pergunta o que você acabou de ler. Nem você sabe mais. Você estava tão distraído, mas se você fizer as duas perguntas, você vai ter um tempo ali com a palavra e a palavra vai dizer algo para a sua vida. Amém? Por fim, queridos, um sacerdote segundo o coração de Deus, ele ensina a sua família sobre o caminho da salvação. Então vamos ver aí os versículos 5 e 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nossa, o que esse texto está dizendo, né? Bom, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Isso aconteceu ali 430 anos depois desse momento de Malaquias, quando João Batista vem e ele vai anunciar ali, preparar o caminho para Jesus. Elias aqui é João Batista, tá? Uma referência a João Batista. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos. O que ele está fazendo aí? Converter o coração dos pais aos filhos. Os patriarcas, eles adoravam a Deus, eles serviam a Deus adequadamente. E no início, esse culto era agradável ao Senhor. Então, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é convergir para uma mesma adoração. Ou seja, assim como vocês, no tempo da plenitude, lá quando Jesus veio no Império Romano, né, servem a Deus, os patriarcas serviam a Deus. Ou seja, vocês adorarão e servirão a Deus da mesma maneira, como foi no passado, porque o povo tinha se desviado. Então, converter o coração dos pais aos filhos é nesse sentido. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos lá na sua casa. Ou seja, que vocês e os seus filhos sejam verdadeiros adoradores. Adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Amém? Então, se isso ainda não está acontecendo na sua casa, se você ainda não tem algum filho, alguém que é desviado na sua casa, recebe essa palavra. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, de modo que vocês vão poder dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Não perca a esperança. Coloca seu joelho no chão. Se há alguém na sua casa que ainda não é salvo, né, interceda por essa pessoa. Para de acusar, para de cobrar, para de dizer que você foi criado na igreja e faça uma batalha espiritual por essa vida. Né? Deus vai salvar essa pessoa em nome de Jesus. E isso começa com o seu exemplo. Né? Quando você honrar a Deus na sua casa, quando você ensinar e viver a palavra na sua casa e quando você apresentar a salvação para os seus familiares. O maior desafio, queridos, que nós crentes temos é ganhar a nossa família para Jesus. Amém? Eu sei disso porque eu vim de Natal para cá para cuidar da minha família. E é bem difícil. É uma luta. Parece que a família, ela tira o pior de nós. Parece que quando você está com a família, eles
tocam naquele ponto nevrálgico que você tem ali, e você fala, cara, eu estou 5 minutos com essa pessoa aqui, eu já não aguento mais, eu quero ir embora. Porque nós fomos criados juntos, nós somos o mesmo sangue. E isso parece que dá uma autoridade para a pessoa falar do jeito que ela quer. Porque a gente conversa com as pessoas aqui, amigos, irmãos, a gente tem todo o tato, não é assim? A gente tem carinho nas palavras, né? A gente coloca amor nas palavras, mas quando é com um parente, parece que a gente não está nem aí. A gente fala do jeito que quiser. Já viu algumas pessoas que falam com os amigos de uma forma, e quando o filho chega, a pessoa muda até o tom de voz? Ríspido, grosso. Você fala, poxa, será que é a mesma pessoa? Por que isso? Por que a gente tem que tratar assim as pessoas de casa? Então lá, 1 Timóteo 5,8, ele diz o seguinte, aquele que cuida da igreja de Deus e não cuida da sua família é pior do que o incrédulo. E essa palavra, pastor, me impactou muito. A minha vinda de Natal tem muito a ver com essa palavra, que foi ministrada várias vezes na minha vida, Deus falando, e eu vendo minha família se perder, minhas irmãs se separando, sobrinhos nas drogas. Eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, eu sou sacerdote, né? Eu preciso ministrar na minha família. Tantas pessoas eu levei a Jesus, né? Tantas pessoas a gente ministrou, e a minha família está desmoronando e eu não estou fazendo nada. Então, a sua família também é a sua responsabilidade. Deus quer levantar aqui sacerdotes, né? Homens e mulheres aqui, segundo o coração dele, para você começar a mudar a sua casa hoje e as próximas gerações. Amém? Se o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração, queridos, tome uma decisão hoje, porque uma frase que eu gosto muito, que é de Einstein, ele diz o seguinte, insanidade, loucura, é você ter as mesmas atitudes e esperar um resultado diferente. Se você não mudar, nada vai mudar. Se você não mudar a forma como você trata seu filho, nada vai mudar. Como eu mudei em relação ao Maurício. Se você não mudar a forma como você trata a sua esposa, nada vai mudar. Se você não mudar a forma como você age em relação às suas finanças, nada vai mudar. Não importa quanto você ganhe mais. Então hoje, o Espírito está tocando no seu coração para você tomar uma atitude diante do Senhor. E falar, Senhor, eu não consigo, eu não tenho forças, mas o teu Espírito me capacita. Se você é jovem e não está estudando para se preparar para o seu futuro, hoje é o dia de tomar atitude. Você pode mudar a sua situação geracional. Por exemplo, a minha família é de pessoas humildes. A minha expectativa, lá na cidade que eu morava, interior de São Paulo, era trabalhar numa loja da cidade, uma cidade bem pequenininha, ganhar um pequeno salário no subemprego, mas a minha mãe plantou a semente do evangelho no meu coração e, em nome de Jesus, ela falou, meu filho, você pode ir mais longe. E ela era uma mulher muito humilde, criada na roça, né? Só estudou a primeira série do 1º grau, e ela falou, você pode ir mais longe, filho. E ela orou por mim, ela intercedeu por mim. E eu decidi fazer um concurso, né, da aeronáutica, que para a maioria das pessoas pode não ser nada, né? Mas para mim era muito. Eu não tinha capacidade de entrar, eu não tinha condições físicas de entrar. Eu era um cara raquítico, era um cara nanico, né? Tanto que quando eu falava que eu ia fazer o concurso, as pessoas riam de mim. Mas a minha mãe falou, filho, vai, em nome de Jesus. E eu estudei, eu fiz a minha parte, eu tomei uma atitude e Deus foi abrindo as portas, abrindo as portas. Talvez na hora ali do exame, pastor, Deus cegou lá o sargento, né? E eu passei, ele nem me viu, né? E eu estou aqui, né? Já até me aposentei, né? 30 anos de serviço, fui para a reserva, mas eu criei que eu tinha um Deus que podia fazer muito mais do que eu pedi ou pensava. Então, vocês que estão aqui, jovens, há um leque de possibilidades para vocês, mas o diabo tem nos limitado. Não, você não pode. Olha para o seu passado, olha para a sua família. Rejeita isso em nome de Jesus. Deus quer abrir portas para você e você pode entrar por essas portas que Ele abrir e pode marchar e ir adiante em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, só recapitulando, né? Se você quer hoje se posicionar e ser um sacerdote segundo o coração de Deus, seja você pai, como bem o pastor Paulo falou, ou uma mãe que é a líder da sua casa e exerce esse papel de sacerdócio, você precisa primeiro honrar a Deus de verdade, né? Prestar um culto que agrade a Deus na sua casa e ensinar os filhos, as pessoas da sua casa a honrar a Deus. Você precisa ensinar a palavra, porque sem a palavra, queridos, nós não somos nada. A palavra é o nosso alicerce. É ela que nos mostra o caminho que a gente deve andar, né? A palavra é como uma avenida.
né? A vontade de Deus, ela está dentro dessa avenida. Quais são as margens dessa avenida? Gênesis, Apocalipse. E dentro dessa avenida tem muitas faixas. E essas faixas são todos os livros da Bíblia. E quando você quiser fazer qualquer coisa, basta você jogar na avenida. E ela vai te dar o rumo. Eu quero casar com um incrédulo, com uma pessoa que não crê como eu. Joga na avenida. Ela vai te dar uma resposta. Eu quero fazer uma sociedade com alguém que não crê. Joga na avenida, ela vai te dar uma resposta. Tudo que você for fazer na sua vida, se você jogar na avenida da palavra de Deus, ela vai te apontar o caminho. Então você precisa ensinar a palavra na sua casa. E por fim, você precisa ensinar o caminho da salvação. E esse caminho começa com a pregação do evangelho dentro da sua casa. E só há um jeito, querido, de pregar o evangelho dentro da nossa casa. Sabe qual é? Vivendo. Porque em casa não adianta discurso. Em casa a máscara cai. Em casa nós somos quem nós realmente somos. Então, se você ficar lá pregando na sua casa e não perdoando, como foi o meu caso, né? Sendo estúpido, sendo agressivo, sendo irado, não vai adiantar você falar. Você precisa viver a palavra. E assim você vai transformar a sua casa. Então, nós tivemos essa experiência dentro do nosso lar. Meu casamento é um milagre, né? Deus restaurou também nosso casamento, isso logo lá no início, né? Restaurou a relação com os filhos. Então, nós somos aqui frutos de milagres de Deus. Nós somos os improváveis. Eu tinha tudo para dar errado, né? Mas deu certo porque alguém foi sacerdote na minha vida, né? Uma mulher se posicionou e ela não desistiu nunca. E até hoje ela não desiste. Com seus 92 anos, ela entra na madrugada orando por nós. E eu sinto que ela é um sustentáculo, né, na vida da nossa família. E onde aquela mulher está, vocês podem até achar estranho isso, mas onde a minha mãe fica, as pessoas prosperam. Cada casa que ela fica, que a gente recebe ela para morar com a gente, aquela família prospera. Porque a bênção do Senhor está sobre aquela sacerdote, aquela mulher que se posicionou diante de Deus. Então, queridos, essa palavra que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, eu espero que nesse Dia dos Pais, você saiba que você tem uma função muito importante, que é o sacerdócio, que é apresentar a sua família diante de Deus. Se você falhar nesse papel, não só a sua família vai sofrer, mas todas as gerações futuras vão colher essas consequências. Por isso você precisa se posicionar hoje e romper com qualquer barreira e pedir: Senhor, me capacita, eu quero exercer essa função na minha casa. Seja você homem, mulher, jovem, e Deus vai fazer isso, Ele vai te capacitar e você vai ver a sua família sendo transformada. Eu quero fechar com esse texto de Lucas 1, 16, 17, que diz o seguinte: fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Está falando aqui de Elias. Ele vai no espírito, ele está falando aqui de João Batista. Ele vai no espírito de Elias, porque ele vai agir como Elias agiu, tá? Não é uma reencarnação, tá bom, queridos? É João Batista que ele está falando, e ele vai preparar o caminho do Senhor, o caminho de Jesus, né? Jesus veio pregar as boas novas, ele veio reconciliar os homens com Deus. Então, ele veio deixar um povo preparado para o Senhor. Você, como sacerdote, você pode deixar um povo preparado para o Senhor. Começa lá na sua casa, começa na minha casa. Amém, igreja? Eu queria convidar você agora a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar. E se você, né, quer se posicionar hoje diante de Deus, pedindo que o Senhor te capacite para que você exerça de fato esse sacerdócio na sua casa, e quer começar isso hoje, quando você chegar em casa, e você não quer que nada atrapalhe do caminho da igreja até a sua casa, para que você chegue lá com essa determinação de mudar a história da sua casa, da sua família, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, eu queria que aí no seu lugar você fizesse um sinal. Pode botar a mão no coração, tá? Falando: eu me posiciono hoje e eu quero ser esse sacerdote na minha casa. Quero começar essa obra hoje. E eu vou orar por você, principalmente você que está com a sua mão no seu coração, para que Deus dê uma porção dobrada do Espírito dele, para que você seja capacitado a exercer essa função na sua casa. Que nada te abale, que nada faça você desanimar, mas que dia após dia você cresça em levar sua família a honrar a Deus, a ensinar, a conhecer a palavra e, por fim, a falar da salvação
para aqueles que estão na sua casa, que é a coisa mais difícil. A gente pregar o evangelho na nossa casa, porque tem muito a ver com o nosso testemunho, como a gente vive. Amém? Então vou orar agora, né? Se você quer se posicionar diante do Senhor e quer ver essa transformação acontecer na sua casa, coloque a sua mão no seu peito e no seu coração. Eu quero pedir uma bênção do Senhor sobre a sua vida. Pai amado, eu te agradeço pela tua palavra que foi exposta nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela transformação que o Senhor fez na minha vida, no meu casamento, na relação com os meus filhos. Obrigado porque no momento oportuno, Pai, o Senhor usou a vida da minha esposa para me mostrar que eu estava no caminho errado, que eu estava fugindo do meu papel de sacerdote e que eu precisava voltar ao centro da tua vontade, Pai. E naquele momento de atitude, de decisão, eu pude ver, Pai, aquele relacionamento transformado. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque o Senhor tem enviado pessoas que estão à nossa volta e que estão nos comunicando a tua vontade, naqueles momentos que nós estamos cegos, que nós não conseguimos ver. E nesse momento, Pai, pessoas aqui se posicionam diante do Senhor para dizer: Pai, restaura, resgata o sacerdócio na minha casa. Eu quero ser esse homem, eu quero ser essa mulher que vai apresentar a minha família diante de Deus, para te honrar, para te obedecer e para levar a salvação à minha família. Pai, se há pessoas aqui, Pai, que representam famílias, que ainda tem pessoas descrentes, pessoas desviadas, que comece hoje, Pai, um processo de restauração e de reconciliação na vida dessas pessoas. Usa, Pai, cada querido que está aqui essa noite, para que seja luz nas suas casas, seja sal, e ele possa transformar a vida dessas pessoas de geração em geração. Pai, dá uma porção dobrada do teu Santo Espírito sobre cada um que veio aqui esta noite, para que com ousadia, Pai, possa pregar a tua palavra em suas casas. Que eles não tenham temor, que eles não tenham medo e que eles saibam que o Senhor falará por meio deles. Pai, capacita cada um de nós a dar o bom testemunho, Pai, no nosso lar, para que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo. Perdoa, Pai, por termos falhado nesse sacerdócio. Perdoa os nossos pais, Senhor Deus, os nossos antepassados, que muitas vezes se desviaram dos teus caminhos e levaram gerações ao desvio do Senhor. Mas nós queremos nos posicionar hoje, Pai, e promover um reavivamento nas nossas casas, Pai. E que o Senhor possa, Pai, trazer muitas pessoas de volta à tua casa. Que essa igreja, Pai, esteja tão lotada, Pai, que ela precise ampliar o templo, que ela precise aumentar de tamanho para abrigar todos aqueles que entrarão por essas portas, graças ao testemunho que cada uma dessas pessoas darão nas suas casas. Pai, começa esse renovo aqui na minha vida, na vida da minha família. Faz uma obra restauradora, Pai. E se há pessoas, Senhor Deus, amarguradas, se há pessoas deprimidas, se há pessoas rancorosas que não conseguem perdoar, quebra esse ciclo hoje em nome de Jesus. E que elas tenham, Pai, ousadia de declarar o perdão e esperar que o Senhor opere o sentimento em suas vidas. Restaura, Pai, os relacionamentos. Converte, Pai, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Promove, Pai, uma restauração nos lares, Senhor. Promove uma restauração nos casamentos. Se há casamentos aqui fadados ao fracasso, Pai, se há casamentos aqui sendo empurrados com a barriga, sejam restaurados em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, essa aliança, restaura essa aliança, Pai, e que o amor seja restaurado nesse casamento. Fica conosco, Pai, no decorrer dessa noite. Nos leva para nossa casa remoendo tudo que ouvimos da Tua palavra essa noite, para que naquele dia, no dia do Senhor, nos apresentemos diante do Senhor e ouçamos uma palavra de bênção e não uma palavra de maldição. Ó Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos. É que eu te peço e te agradeço, com perdão dos nossos pecados, Pai, e no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Pode dar um aplauso ao Senhor, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém.